Olá a todos. Hoje nós vamos finalizar a série dos 5 atributos. Vamos para a parte 5, quinto atributo. E é o seguinte, muitas pessoas vão falar o seguinte: ah, Afonso, os atributos são fora de ordem. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os atributos que eu estou falando aqui, eles estão na ordem, ok? Muitas pessoas vão fazer o atributo 5 antes do 4 e vão falar o seguinte: ah, Afonso, está fora de ordem. Os atributos estão na ordem, ok? Se você não entendeu porque eles estão na ordem, você pensa, ah, eu já estou fazendo atributo 5 antes do 4, etc. tal, saiba que você não está fazendo de forma plena as coisas, estão na ordem. Então vamos lá. Nós já cobrimos os 4 dos 5 atributos, certo? Já falamos sobre 4. Pois bem. E vimos que esses atributos são como parte de um tipo de programa de elite para os servos do reino de Yahweh, com o objetivo de colher o maior número de almas para a vinda do seu reino. Tá? Então, esses atributos, essa série de 5 atributos, é basicamente isso, é o treinamento de elite. Okay? Algumas pessoas falam o seguinte: ah, aposto que o quinto atributo é coragem. Calma, são 5 atributos e dos 5 você tem todos os outros que você precisa. Você precisa desenvolver 5, não é mais que isso. Os outros vão vir naturalmente. Você precisa de 5 atributos. Afinal de contas, se você tem emuná, se você tem fé, né, fé absoluta no Criador, é óbvio que você tem coragem. Isso é natural, vai vir, certo? Então você precisa dos 5 atributos. Continuando aqui. Quando você caminhar por todos os passos desse curso de elite, o qual todos os ramos, os Netzer, de todos os tempos têm feito, você verá que Yahusha possuía e possui todos esses atributos e falava sobre eles quando discursava. Por exemplo, aqui, ó, Yahusha possui o atributo 1, ouvir. Vamos ver em João, capítulo 8, versículo 28. Então, Jesus, cujo nome hebraico é Yahusha, preveniu-os: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. Então, o Pai ensinou a Yahusha, certo? E ele o quê? Ele teve que aprender, ele teve que ouvir. Então ele tinha esse atributo, ouvir. Ele também demonstrou ter o atributo 2, que é a obediência, em João, capítulo 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, e não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Ele era obediente. Ele faz o que é agrado do Pai, do Abba. Então é obediência. Pois bem. Ele exerceu o atributo 3, fé, o qual ele apontou a sua importância em Mateus capítulo 21, versículo 21. E Yahusha, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, isso será feito. Uau! Fé. E todos esses atributos foram abastecendo o 4º atributo que ele possuía, colocando em prática as obras do reino, como está lá em João, capítulo 5, versículo 36, e João, capítulo 14, versículo 11. Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, no caso João Batista, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, dão testemunho de mim que o Pai me enviou. Além disso, crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras, por causa das obras. Ou seja, ele também fez as obras. Ele foi um grande exemplo. E Yahusha disse que o Abba deu obras para ele cumprir na terra. E essas obras eram testemunhos. Ele urge as pessoas a crerem por causa das obras. Quais são essas obras? João Batista certamente tinha ouvido sobre essas obras, e a gente pode ver isso em Mateus capítulo 11, versículo 2. Ora, quando João Batista, no cárcere, ouviu falar das obras do Messias, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe. Né? João Batista queria saber se Yahusha era o Messias prometido, e Yahusha respondeu em Mateus capítulo 11, versículo 4, o seguinte: respondeu-lhes então Yahusha:
Ide contar a João Batista as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Uau! Muitas obras. E Yahusha tinha múltiplos dons, fazia muitos milagres, curava, ressuscitava, expulsava demônios, etc. Esses dons foram dados a ele pelo Criador, e o Altíssimo dá dons para aqueles que devem fazer os trabalhos no campo nos dias de hoje também. Todos os dons, talentos, habilidades ainda devem ser usados da mesma maneira, para passar a mensagem do reino, dando àqueles que ainda dormem no sistema religioso ou aos incrédulos a oportunidade de adquirir o atributo 1 e ouvirem por si mesmos, certo? Passar a ouvir. Uma vez que você detém os 4 atributos, está na hora de possuir o 5º, que é, adivinha? Pois bem, rezar. Rezar é um atributo único entre os demais atributos. Este atributo, em particular, é dado a você quando recebe o primeiro atributo. Então vamos lá. Ele é um atributo que sim, você recebe antes. Você pode rezar antes. Mas tem algumas características aqui que vocês vão entender agora. Então, você recebe quando você recebe o atributo 1, pois você deve rezar e pedir o entendimento a Yahweh ao ouvir as instruções deles. Pois bem, e este atributo rezar também é usado durante a aquisição e aplicação dos demais atributos. Este atributo é ganho adiantado, mas ele ainda é o 5º atributo. Você recebe ele adiantado, mas você vai ter ele plenamente lá na frente, depois de completar os 4 atributos. Mas, olha só, esse atributo ele só será seu por direito após a conquista do atributo 4. Certo? Pois bem, como quando você pega um empréstimo no banco e aí você está recebendo dinheiro adiantado. Assim é como esse atributo. Então você, vamos dizer assim, você está recebendo. O que acontece quando você pega o dinheiro no banco? Você recebe o dinheiro adiantado, certo? Quando você está lá no atributo 1, 2, 3, você recebe esse dinheiro, esse poder da reza adiantado. Mas você só vai ter ele pleno para usar depois que você exercer o 1, 2, 3, 4. Você completou o 1, 2, 3, 4. Você sabe ouvir, você sabe obedecer, você tem fé, emuná, e você está fazendo trabalho. Agora você vai conquistar realmente o 5º atributo que é a reza. Ok. Mas, é quando você conquista os 4 primeiros atributos, é que você aprende o suficiente para tomar posse do atributo 5, que é rezar. A prece é de longe o mais poderoso dos atributos, mas seu poder total só poderá ser experimentado quando você aplica os 4 primeiros atributos. É como uma analogia a um programa de treinamento. Primeiro, os futuros empregados, servos de Yahweh, recebem as instruções de seu empregador, que é o Criador, a quem eles obedecem e exercem confiança e fé nele. Uma vez que estão totalmente treinados e equipados para o serviço, eles são enviados para o campo de trabalho usando suas várias habilidades que receberam, certo? Então você fez o estágio, ouviu, obedeceu, teve confiança, fé, e agora você é enviado por 4 atributos. Você agora vai trabalhar, você passou no estágio, você vai trabalhar, certo? Este trabalho é o trabalho do reino, que envolve acordar as almas que estão dormindo, pela verdade da palavra do Criador e dá-las o direito de possuir o atributo 1, como um dia eu já recebi de alguém, certo? Alguém foi lá e me acordou. Pois bem, se dentre essas almas tiverem as verdadeiras ovelhas de Yahusha, elas irão adquirir os demais atributos e irão fazer o trabalho do reino, para acordar mais e mais almas. É assim que o reino cresce. Mas todo esse trabalho não é esperado ser de graça. Você vai fazer o trabalho, mas você vai receber, certo? Você vai receber algo. Não é esperado você fazer esse trabalho de graça, ok? Pois bem, continuando aqui. É esperado que todo trabalhador pague, o trabalhador receba, né? Todo empregador, desculpa. É esperado que todo empregador pague os seus funcionários, certo? É aí que a prece entra. Como você vê, a prece é o verdadeiro banco de Yahweh. O seu trabalho vai ser pago num banco.
E você vai conseguir acessar esse banco através da prece. Okay? Pois bem, e nós sabemos como o banco funciona. Você precisa ter alguma renda para fazer depósitos no banco. E aí no futuro você terá alguns fundos para sacar. A renda vem dos seus trabalhos, como diz em João, capítulo 14, versículo 12 a 14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Interessante. Então você vai fazer a obra. Você já passou pelo estágio, atributo 1, 2, 3. Agora você começa o trabalho, atributo 4. E aí você vai receber. Você vai receber isso no banco do Criador. E você vai acessar esse banco como? Pelo quinto atributo, que é a reza. Quando você faz os trabalhos que a Ruxa fez, que é o trabalho do reino de espalhar as boas novas e alinhar as almas no caminho da retidão e vida, nós podemos então receber os pagamentos através de pedir coisas em nome do Salvador Yahushua HaMashiach. Mas é claro, como servos obedientes, nós nunca iremos pedir algo que esteja fora da vontade de Yahweh, como diz em 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade do Criador, temos a certeza de que ele nos dá atenção. Então você faz o seu pedido, né? Você vai receber pelo seu trabalho. Agora é óbvio, se você já tem os 4 atributos de verdade, certo? Quando você fizer um pedido, esse pedido vai estar alinhado com o que o Criador quer e ele vai te dar. Se você fizer um pedido que não está alinhado com o que o Criador quer te dar, você não vai receber também, certo? Vamos lá. E nós estaremos então familiarizados com a sua vontade, pelo quê? Pelo conhecimento da sua Torá ou leis, que nós devemos ler diariamente, como diz em Josué, capítulo 1, versículo 8. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Então, quando nós ouvimos as instruções de Yahweh e começamos a obedecê-las, enquanto exercitamos a nossa fé, então nós começamos a servir Yahweh de maneira a fazer o trabalho do reino, o que nos permite receber o suficiente para fazermos depósitos no banco de preces. E somente aqueles que fazem os seus depósitos no banco da prece podem sacar altas quantias a qualquer momento que precisarem. Como a gente pode ver aqui, Provérbios 15, versículo 29 e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Longe está o Senhor dos ímpios, mas ouve a oração dos justos, quem está seguindo o que ele pede. Agora em Pedro, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra aqueles que praticam o mal, ou a iniquidade, ou a anomia, certo? Que é a desobediência à lei. Então os justos sempre estarão alinhados com a vontade do Pai, e eles farão coisas que o deixarão feliz. Assim como foram os trabalhos de Yahushua, que Yahushua fez na terra, que é espalhar a verdade para aqueles que estão nas trevas, para que eles possam vir, obedecer, crer e fazer o quê? O trabalho do reino. Eles mesmos. E assim possam construir a sua própria conta no banco de preces. É assim como as suas sinceras preces são respondidas, já tendo sido feitos depósitos antes. Mas para aqueles que não ouvem, não obedecem, não exercitam a fé e não fazem os trabalhos do reino, as suas preces não serão ouvidas, simplesmente assim. Certo? Porque quem não obedece, não ouve, não obedece, tipo assim, é o ímpio, certo? O justo, ele vai ouvir, ele vai obedecer, aí depois vai ter fé, vai começar a fazer o trabalho também, vai querer espalhar as boas novas, né? Nem que seja um aqui, um ali, né? Pequenininho, fazer pequenininho. Então assim, essa série dos 5 atributos, a pérola é esta aqui, é a reza, é o que a gente consegue no final, depois de desenvolver tudo. O trabalhador é pago pelo seu trabalho, certo? Você não vai ver caindo dinheiro
na sua cabeça, certo? Mas você vai conseguir acessar isso através das rezas, certo? Então você vai estar depositando recurso no seu banco quando você está fazendo o trabalho do reino. Essa é a pérola dos 5 atributos. Essa é a pérola, certo? E por que está por último? Porque a gente não deve jogar pérola aos porcos, não é verdade? Não é todo mundo que chegou até aqui, não é todo mundo que está ouvindo os 5 vídeos, não é verdade? Porque são longos, inclusive. Então, assim, é uma pérola. Tenha como uma pérola. É difícil fazer o trabalho? Às vezes pode ser para algumas pessoas, mas tenta fazer o seu melhor, certo? Pois bem, continuando aqui. De fato, se você tiver falta de apenas um dos 4 atributos, as suas preces não serão necessariamente respondidas. Não serão respondidas. Porque não ouvir é pecado. Não ouvir o Criador é pecado. Não obedecer é pecado. Duvidar, ou seja, não ter fé, duvidar, é pecado. Muitas pessoas vêm aqui falar, mas esse Criador, mas isso aqui... É pecado, ok? E se recusar a fazer o trabalho do reino, mostrando a sua retidão e o seu testemunho de Yahweh, bom, também é pecado. E como diz nas Escrituras, Yahweh está longe e não ouve os anomistas, os sem leis, né? E em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, nos conta como Yahweh vira sua face contra aqueles que fazem o mal, né, que a gente acabou de ver. Basicamente, se as suas preces não estão sendo respondidas, o que pode estar acontecendo é o seguinte. Ponto número 1. Você está pedindo algo fora da vontade de Yahweh, o que significa que você não está familiarizado com todas as instruções e leis da Torá. Ele não quer te dar isso que você está pedindo, certo? Então, aí a sua prece não vai ser atendida. Você sai, ou opção 2, você saiu do caminho estreito em algum momento e precisa retornar, ou seja, fazer as correções, examinando onde você falhou e se repreender. Uma vez que você está fazendo tudo correto, você poderá rezar de todo o seu coração, dia e noite, que as suas preces serão respondidas. Você pode fazer isso, certo? O Messias disse, se você tiver fé, você consegue movimentar essa montanha dali para ali, daqui para ali. Não é isso? Ou seja, você vai ter as suas orações, suas rezas atendidas. E a Yahushua colocou tantos depósitos na conta dele, pelos seus trabalhos no reino, que ele podia rezar frequentemente, ou seja, visitar o seu banco de preces com bastante frequência, como mostra em Lucas capítulo 6, versículo 12, e Mateus capítulo 14, versículo 23, e a gente já vai ver. Mas vamos lá, o Messias, ele colocou tanto recurso na conta dele, que ele consegue pagar por todos nós. Por quê? Por que eu estou aqui falando para você hoje? Porque o Messias veio, falou para os apóstolos que foram passando, até chegar em alguém que fez chegar no meu ouvido. Cada um fez seu trabalho desde o Messias, mas tudo vem da onde? Do Messias. Então, o fato de eu estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, bom, começou aonde? Lá no Messias, certo? Mérito dele. Então, se esse mérito é de toda essa cadeia de pessoas indo até o Messias, ou seja, ele está com a conta cheia. Ele está com a conta cheia o suficiente para pagar os nossos pecados e para outras tantas coisas que a gente já vai ver. Olha só. E ocorreu naquela ocasião que Yahushua se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração ao Criador. Ou seja, ele pode ficar acessando o banco a noite inteira. Certo? Assim mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Ou seja, não é só um pedidozinho, certo? Vou fazer um pedidozinho no banco. Não, você pode acessar o banco de verdade, bastante coisa. Agora, o que eu espero de todo mundo aqui? Eu espero que cada um faça o seu trabalho, certo? Por quê? Porque uma hora, provavelmente, eventualmente, pode acontecer, eu acho que não, mas pode acontecer, do canal cair, acontecer alguma coisa. Eu espero que cada um faça a sua parte. Se cada um, certo, fizer a sua parte, ótimo, o reino cresce. Se as pessoas se negarem a fazer a sua parte, o reino diminui. Né? Na verdade, o Criador ele vai tocar em cada um para fazer a sua parte. Deve ter alguém ouvindo aí que vai fazer uma parte interessante.
talvez algo grande, não sei. Então eu espero que todo mundo faça a sua parte, faça o seu trabalho, né? Por quê? Porque depois vem a pérola, né? Você vai aprender a rezar e acessar as coisas de verdade, a verdade. E a Ruxa até nos deixou um modelo de como rezar. E vamos examinar esse modelo em Mateus capítulo 6, versículo 5. E olha só, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Não é assim que se reza, certo? Então, como nós vemos, é errado fazer como muitos cristãos, vamos colocar assim também, ou como os judeus ou muçulmanos, que fecham seus olhos e rezam em público, para que todos vejam eles rezando. Errado. Não, o Messias já falou, tá errado, tá incorreto. As pessoas, o Messias veio e falou o seguinte: não adianta ficar lá de pé orando para todo mundo te ver, etc, tal. Você vai orar lá sozinho, você e o Criador. O Messias ensina isso. O Messias ensinou isso. E as pessoas fazem todo o oposto que o Messias ensinou, né? Vamos dar uma olhada já. Olha só. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. É assim que se reza, ok? Não adianta ir para a sinagoga, ficar lá rezando. Não adianta ir para a igreja, ficar lá rezando na frente de todo mundo. Não adianta ir para não sei aonde ficar rezando na frente de todo mundo. Não adianta. O Messias disse isso aqui. Jesus Cristo, cujo nome hebraico era Ruxa Hamashia, ele disse, não é assim que reza, errado. Ele diz, você reza lá, sozinho, você e o Pai. Certo? Pois bem, rezar de maneira que os outros nem saibam que você está rezando, essa é a maneira correta de se rezar. Essa é a maneira correta. Quem disse isso não sou eu. Quem disse isso foi o Messias. Vamos lá. Então, e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Os pagãos são muito engraçados. Olha só. Nós achamos que quanto mais repetirmos algo, mais será ouvido pelo Criador Yahweh. E ele nos dará o que queremos, por tanto repetir, né? Isso está errado. Mas nos é dito o seguinte, em Mateus capítulo 6, versículo 8. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque o Criador, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que los peçai. Ele já sabe o que você precisa. Então, ou seja, você está ali fazendo você está rezando, mas ele já sabe, inclusive. Ok? Tipo assim, você não tem que ficar repetindo. O próprio Messias dá todas as dicas de como rezar, certo? E Yahweh já sabe o que vamos pedir a ele quando rezamos. E muitas vezes ele atende o pedido, até mesmo enquanto ainda estamos rezando. Como a gente pode ver em Daniel, capítulo 9, versículo 21, Gênesis, capítulo 24, versículo 12, e Gênesis, capítulo 24, versículo 15. Enquanto você ainda está rezando, ele já pode estar concretizando o seu pedido. Vamos ver. Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora da ablação da tarde. Ou seja, enquanto eu ainda estava rezando, já veio o atendimento à solicitação da reza. Gênesis também, e disse, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. Até mesmo que ele antes mesmo que ele terminasse de orar, surgiu então Rebeca, filha de Betel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no seu ombro o seu cântaro. Ou seja, o servo de Abraão, ele precisava encontrar uma esposa para o filho de Abraão. E ele foi e ele reza, falando assim, por favor, né, me ajuda aqui, pai. E o que acontece, antes mesmo dele terminar de rezar, chega quem? Rebeca, com o pote d'água, certo? Então assim, puxa vida, sim, o Criador ele ouve a gente, ele já sabe o que a gente vai até pedir, e ele sim manda quando
quando está alinhado com o que ele quer, certo? Voltando às instruções de Yahusha em Mateus capítulo 6, versículo 9. Por essa razão, vós oreis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando rezamos, o que? Falamos o nome do Abba, Yahweh, porque santificado é o nome dele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, certo? Continuando aqui, ó, a análise. Nós precisamos rezar de acordo com a vontade do Abba e não de acordo com a nossa vontade, certo? Seja feita a tua vontade. E isso será realizado em nossas vidas e nas vidas daqueles para a qual estamos rezando. Olha só, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que isso significa? Nós devemos rezar principalmente pelas nossas necessidades principais, que Yahweh provém para aqueles que servem Ele. Depois, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E nós devemos, então, rezar pelo perdão, mas não somente pelo nosso, mas também pelo perdão dos outros. Isso está incluso no mandamento de amar ao teu próximo como a si mesmo. Note que a Yahusha se refere ao pecado como um débito, que é também o outro termo que é financeiro, e por isso que a gente está fazendo uma comparação entre rezar e o banco, acessar o banco. Pois bem. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós devemos entender a superioridade do Abba enquanto nós pedimos para nos livrar da tentação diária e do mal. Isso significa que nós precisamos procurar a sua proteção e liderança a cada dia, que é, então, renovado. No banco de Yahweh, a moeda corrente é a prece. Porém, não é como nos bancos corruptos no nosso mundo. E diferente dos bancos de hoje, o banco de Yahweh não empresta para quem não tem fundos, certo? Yahweh está cheio de recompensa e busca eliminar o débito do pecado das nossas vidas. Mas somente aqueles que adquirem os primeiros 4 atributos podem obter o 5º, que é rezar. Quando você tiver obtido o 5º atributo, a prece, você estará na posição de se movimentar na vida com uma total confiança e um poder espiritual preenchido pelo Altíssimo, o qual você nunca sonhou. E junto com a fé, que é o atributo 3, e junto com a obediência, atributo 2, que você já adquiriu quando ouviu as instruções do Altíssimo, que é o atributo 1, ouvir, os seus trabalhos, que são o atributo 4, não poderão ser parados, e Yahweh poderá realmente te usar para destruir o reino das trevas e construir o reino dele. Muitos dos trabalhadores que adquiriram o atributo 5 são ricos em preces, ok? E têm os seus bancos de preces cheios, e muitos reconhecem isso. E é por isso que alguns trabalhadores pedem para outros trabalhadores que estão com mais ricos em preces, para que rezem por eles, principalmente quando estão enfrentando problemas que são um pouco mais do que eles podem aguentar e suas próprias preces não podem fazer muito por eles. Esses, com os bolsos mais vazios, em geral, procuram por aqueles que têm os bolsos mais cheios. E isso acontece do mesmo modo para alguns eventos e crises que requer, então, uma prece nacional, que às vezes acontece também, certo? Quando você constrói a sua própria conta, de modo que você já adquiriu os 4 atributos anteriores, você crescerá o seu banco de preces, tanto que poderá ficar orando a noite toda e ter muitas preces respondidas. Esses são os 5 atributos necessários para você entrar no reino, passar em qualquer teste, sobreviver a qualquer tribulação, assim como também eles apontam para os componentes chaves para a salvação encontrados nas Escrituras e também na vida de Yahusha. E conhecer esses atributos, incluindo rezar, é basicamente um emprego de toda a vida e um sistema de pagamento que vai te levar a um pacote de aposentadoria, que é aproveitar a eternidade, que aí sim é a verdadeira aposentadoria, certo? A gente termina aqui, pessoal, a série dos 5 atributos. Espero que vocês tenham conseguido chegar até aqui. E, bom, refletindo aqui, atributo número 1, ouvir. 2, obedecer.
3, fé, no sentido de emunar, confiança absoluta. Você passou no estágio, vai vir o trabalho, todo trabalhador recebe seu salário e você consegue acessar seu salário através da prece. Ok? Bom, pessoal, todos os outros atributos que você possa precisar vão vir desses 5 atributos. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.